do Senhor. Amém e amém. Ainda de pé, irmãos, vamos estudar a palavra. Quem quer estudar a palavra aí? Quem quer estudar a palavra, meu irmão? Então nós estamos estudando o livro de Neemias. Então, abre Neemias. E hoje nós abordaremos o capítulo 3 desse livro. Um texto que normalmente você possa ler e dizer, mas parece que esse texto não tem muito a me dizer. E você vai se surpreender nesta manhã com o quanto esse texto tem para nos dizer. Neemias capítulo 3, eu vou ler parte do capítulo, não vou ler todo o capítulo, mas vou ler parte, uma parte suficiente para embasar a nossa palavra. Neemias capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou até o verso 15, e depois vou saltar para o verso 31 e 32. Neemias 3, 1 diz, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos Cens e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e a cujo lado reparou Zadok, filho de Baanã. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atuz, filho de Rasbineias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele, e quem mais, meus irmãos? E suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Osé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro de açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Agora o verso 31 e 32. Depois dele reparou Malquias, filho de ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai,
Obrigado, Senhor, por nos deixar registrado aquilo que o Senhor fez no passado. Usando pessoas, usando nomes, ó Deus, que nós não conhecemos, não sabemos quem foi a maioria destes nomes aqui, mas foram pessoas importantes, ó Deus, num dado momento, numa dada situação, para que a Tua obra pudesse ser completada, Pai. E a nossa oração, Senhor, é que isso traga para nós nesta manhã inspiração, sabedoria, alegria, Pai, para fazermos a Tua obra também no nosso tempo, Senhor. Fala aos nossos corações nesta manhã. Eu suplico isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra nesta manhã é Todos na Obra de Deus. Todos na obra de Deus. Quem aqui já fez ou participou de uma grande obra de construção? Quem já participou de alguma grande obra de construção? Por exemplo, aqui nessa igreja, quem participou da construção aqui em algum momento desta igreja, que esteve presente, que se envolveu, né? Então, seja a construção de uma igreja, seja a construção de uma casa também. Quem construiu a sua casa aí? Se eu for perguntar aqui, creio até que algumas irmãs carregaram tijolos, areia, né? Tem irmãs aqui que são... Minha mãe foi uma dessas, né? Que carregou tijolo, carregou pedra, carregou areia na construção da sua casa. Então, seja na construção de uma casa, de uma igreja, ou até mesmo de um muro que cerque um terreno que a gente compre, por exemplo. Certamente, irmãos, que estas coisas dão muito trabalho. Construir uma casa dá muito trabalho. A minha casa, que eu fiz em cima da casa da minha mãe, até chegar ao ponto de dizer assim, não tenho mais o que fazer, demorou 18 anos. Demorou 18 anos, né? Comecei em 1990 e só em 2008 é que a casa chegou num ponto em que eu não tinha mais o que fazer, né? Então dá muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, quando o trabalho é completado, traz uma grande alegria de poder olhar, por exemplo, para essa igreja e ver aqueles que trabalharam na construção dela, de sentir a alegria de desfrutar deste lugar. Da casa que você construiu e de você saber que aquela parede deu um trabalho, aquela laje que foi colocada, envolveu 30, 40 pessoas, mas hoje você entra nessa casa e desfruta da alegria de ter esta casa, desfruta do espaço, desfruta da segurança que aquele lugar lhe traz. Isso é algo maravilhoso. Eu tenho aqui, por exemplo, uma alegria, uma gratidão, muito grande pelo irmão Hamilton, que compartilhou um desses momentos comigo, na construção lá da igreja do lote 15. Irmão Hamilton, em 2004, mais ou menos, não tinha esse cabelo não, Hamilton. Teu cabelo era diferente, né? Era mais pretinho esse cabelo aí, né? Mas lá em 2004, eu pastor, tinha comprado o terreno da igreja e precisei levantar a igreja, um terreno vazio, sem nada. Só tinha camaleão, mato, espinho, né? E eu tinha que construir a igreja ali naquele terreno. Francisco também conhece lá o espaço lá, já foi lá muitas vezes. E eu me lembro que precisei de um profissional que pudesse, um mestre de obra que pudesse erguer aquela igreja. Eu não sabia quem. Eu me lembro que conversando com o bispo Weber, na época pastor Weber, ele disse, eu tenho um homem para lhe indicar. E indicou o Hamilton, e depois ele ficava disputando o Hamilton comigo, né? Ele me indicou e depois ficava disputando o Hamilton, né? Querendo, Hamilton já terminou aí, libera ele para fazer uma coisinha aqui, né? Você lembra, Hamilton? Ficava lá e cá, fazendo a obra cá, né? Tá. Mas construímos aquela igreja durante um ano inteiro. Hamilton foi para lá, a gente comprou um galpão pré-moldado de concreto, então a empresa veio, levantou as colunas, levantou o telhado, mas tinha que fazer os alicerces da parede, a parede, embolsar, definir as janelas, colocar as portas, e ficamos ali um ano inteiro, mais ou menos o ano de 2004.
E durante aquele ano, o som que mais se ouvia naquele espaço ali era o som de martelo, era o som de pregos, era o som de serra funcionando, né? Então chegava lá, queria ouvir barulho, era só ir para lá, né? Madeira caindo, prego sendo colocado, serra funcionando. E hoje, né, nesse mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro, a igreja lá do Lote 15 completará 25 anos de história. 25 anos erguida para a glória de Deus. Então, é bom olhar para trás e ver que houve irmãos, amigos, pessoas que se envolveram. Obviamente que eu estou falando do Hamilton, que é uma pessoa conhecida aqui, mas além do Hamilton teve tantos outros nomes que, se eu for citar aqui, os irmãos não vão conhecer essas pessoas. Na semana passada, eu tratei aqui do capítulo 2. E em parte da palavra eu falei que uma trilha sonora que tinha ali no capítulo 2, quem vai se lembrar, né? Era uma trilha de melancolia, porque Neemias estava passando ainda pela cidade de noite, uma cidade destruída, uma cidade com os muros queimados, destruídos. Então o som ou a trilha sonora que estava ali era uma trilha sonora de melancolia. Mas agora, no capítulo 3, talvez os irmãos tenham me acompanhado na leitura aqui, e obviamente que a leitura não tem som, não tem música, mas se tivéssemos que colocar uma música aqui no capítulo 3 de Neemias, essa música teria que ser uma música de canteiro de obra. A trilha sonora do capítulo 3 de Neemias teria que ser uma trilha sonora de canteiro de obra, madeiras sendo levantadas, madeira caindo no chão, pregos sendo colocados. O texto fala muito disso, né? Que colocaram suas trancas, portas, ferrolhos, trancas, portas, ferrolhos, né? Então o som de trancas sendo fixadas, pedras sendo sobrepostas para erguer os muros. E obviamente que quem já esteve num canteiro de obra não só tem o som de pregos, madeiras, tem o som também de pessoas, uma implicando com a outra, né? Uma gritando com a outra, né? Dizendo assim: vamos lá, a obra não pode parar, pega esse balde, traz essa massa, né? Então, a trilha sonora aqui do capítulo 3 é essa trilha sonora de um canteiro de obras, da coisa funcionando, da coisa fervente, da coisa ali, né, de um motor funcionando, de fumaças ali sendo expelidas. Ao estudarmos o livro de Neemias, irmãos, se torna importante nós lembrarmos alguns aspectos históricos, a fim de facilitar o entendimento do que a gente lê, né? Eu já disse isso aqui aos irmãos, se não me engano, na primeira mensagem, que Jerusalém era uma cidade que ficava numa colina, era uma cidade alta, ficava numa colina. Na época de Neemias, aquela cidade possuía 12 portas, 12 grandes portões. As cidades eram diferentes. Hoje, a segurança ela é feita na presença física humana, né? Mas naquela época, uma segurança de uma cidade, além da presença física humana, elas tinham barreiras físicas, e essas barreiras eram os muros, os portões. Então, em Jerusalém haviam 12 portas, e cada uma dessas portas tinha uma finalidade. E o nome, às vezes, da porta já indica a finalidade, né? É que nem na nossa casa, por exemplo. Geralmente, toda a casa tem quantas portas? Geralmente, quantas portas? 2. E você chama essas portas de como? Entrada e saída? Ou principal, porta dos fundos, porta social, porta de serviço, né? E esses nomes já indicam a finalidade da porta. Agora imagine uma cidade com 12 portas, e cada uma dessas portas tinham também as suas finalidades. Por exemplo, a gente leu aqui no texto
Uma das primeiras portas que aparece, qual é a porta que aparece aí no texto? Uma das primeiras portas. No capítulo 3. Qual? É a porta das... Pode falar, a porta das ovelhas. E qual era a finalidade desta porta? O próprio nome já diz, né? Era por onde se passavam as pessoas, trazendo as ovelhas e animais que seriam usados nos sacrifícios pelo pecado. Então a porta das ovelhas era uma porta destinada às pessoas que vinham para Jerusalém e que vinham especialmente para o templo para poder oferecer os seus sacrifícios pelo pecado. Então a porta indicada para essas pessoas era a porta das ovelhas. O texto também fala de uma outra porta, a porta do monturo. Em outras traduções, a porta do refúgio. O que significa? O próprio nome também já diz. Era destinada para o trânsito do lixo e dos entulhos que saíam da cidade. Não era recomendável que, pela mesma porta que as pessoas entravam para trazer os seus sacrifícios, se saísse lá os entulhos, os lixos da cidade. É como também acontece às vezes até num restaurante, né? Fica muito inconveniente você for no restaurante, a porta principal do restaurante por onde entra os clientes, ser a mesma porta por onde passa um funcionário com uma caçamba de lixo ali, né? Não é recomendável, tem que ter, o recomendável é que se tenha uma outra porta. Então Jerusalém também tinha uma porta chamada Porta do Monturo. Tinha também a Porta da Fonte, que ficava próxima a uma importante fonte de água, que segundo estudiosos possivelmente era a fonte de Siloé. Então aqui o pastor só está dando essa indicação histórica, para que os irmãos comecem a mapear na sua cabeça como era a cidade de Jerusalém. A gente se transportar para aquele tempo e se transportar para o trabalho que Neemias teve que fazer junto ao seu povo. Foi um trabalho de reconstrução dessas portas todas que estavam quebradas. E não somente das portas, mas do funcionamento correto destas coisas. E aqui fica um alerta com respeito à exegese do texto, O pastor está dando essa instrução aos irmãos, falando dos significados desta porta, ou do significado histórico, mas é importante não forçarmos o texto a falar algo que o texto não fala. Às vezes você vai ver na internet pregações como que trazendo um significado de cada porta dessa para a sua vida. Cuidado com isso. Essa exegese não é muito boa se fazer desse jeito. Mas um significado que é óbvio e permanente quando se fala de portas é: por que nós usamos portas? Qual é a finalidade pela qual nós usamos portas, irmãos? Imagine que todas as portas, portões e muros aqui da igreja, imagine essa igreja aqui, do jeito que ela é. Imagine que a gente tome a decisão de quebrar a porta ali principal, tirar o vidro, deixar ali sem porta nenhuma. Imagine a gente ir ali naquele portão marrom e dizer também: vamos tirar esse portão marrom, jogar ele no chão, tirar ele dali. Tirar essa porta de vidro, deixar essa igreja ficar sem portas. Imagine essa igreja sem portas. Será que é recomendável isso? É recomendável isso, meus irmãos? Por que não é recomendável isso? Porque um lugar sem portas significa que é um lugar sem segurança. É um lugar sem proteção. Então uma casa, uma cidade, uma igreja, um prédio sem portões e muros se torna um lugar vulnerável. Se nós fizéssemos isso aqui nesta igreja, pode contar que em menos de 2 semanas não teríamos esse ar-condicionado, não teríamos as baterias, os instrumentos, as pessoas entrariam aqui e saqueariam tudo. Por quê? Porque é um lugar sem proteção, é um lugar sem segurança. Então era isso que estava acontecendo em Jerusalém. Era uma cidade que estava vulnerável. Era uma cidade que estava à mercê de pessoas, de grupos que podiam entrar ali e fazer o que bem queria. Então Neemias é chamado por Deus
para acabar com a vulnerabilidade que havia na cidade de Jerusalém. Essa foi a missão de Deus dada a Neemias: entrar em Jerusalém, reparar as portas, trazer de volta a segurança, trazer de volta a funcionalidade daquela cidade. E neste capítulo vemos que a obra da reconstrução começa por um lugar e por uma pessoa que parece não ser tão indicada. É por isso que é tão importante a gente ler o texto bíblico e ver como que Deus coloca certas coisas no texto, e a gente tem que se perguntar: por que que isso está aqui? Afinal, por que que o texto começa dizendo que foi o sumo sacerdote que iniciou essa obra de reconstrução? Por que que essa obra de reconstrução começa por ele? Por que que o processo se inicia por ele? Diz aqui o texto, no verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e eles reedificaram o que, meus irmãos? E aí os irmãos, dentro do contexto que o pastor já deu, porta das ovelhas, os irmãos estão tendo a imagem do que é essa porta das ovelhas, qual o significado dela? Justamente a porta que trazia as pessoas para onde? Para o templo. As portas que traziam as pessoas para cultuar a Deus, a porta pela qual as pessoas entravam para trazer os seus sacrifícios a Deus. Então ele reedificou as portas das ovelhas e fez mais uma coisa. O que diz o texto? Consagraram-na. Eles consagraram estas portas, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Por que então o processo se começa por Eliasibe? Por que começa justamente por esta porta chamada Porta das Ovelhas? Certamente, meus irmãos, que há um significado aqui que transcende a história de Neemias. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então Deus não colocou isso aqui porque só queria falar no tempo de Neemias. Deus colocou isso aqui porque queria falar no nosso tempo também hoje. Então a gente vai ver daqui a pouco o significado disso. Mas por ora, para o entendimento mais contextual e histórico, sabemos que tudo que envolvia a nação de Israel era algo espiritual. Israel não era uma nação simplesmente militar, social, civil. Nós vemos que Israel ela tem um ponto diferente, porque ela é uma nação teocrática. Ela não é uma nação democrática, ela não é uma nação baseada em outros modelos, ela é uma nação teocrática. Quem é o Senhor de Israel? Que a gente vê na palavra o tempo todo. Quem é o Senhor de Israel? É o Senhor Deus. Deus é o Senhor de Israel. Então tudo que envolve Israel sempre era algo espiritual. A escolha de um rei passava por Deus. Ia ou não ia à guerra com outros povos, passava por Deus. A ida ao exílio foi algo autorizado por Deus. Agora, o retorno do exílio e a reconstrução também era algo que o próprio Deus estava envolvido. Por isso, ao tomar a iniciativa, o sumo sacerdote estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo: o que nós vamos fazer aqui, esta obra vem de Deus. Era isso que Eliasibe estava falando, que esta obra vem de Deus. Ela começa em Deus, ela permanece em Deus. E a primeira porta a ser restaurada deveria ser, obviamente, que não era a porta do monturo, não era a porta da fonte. É significativo que a primeira porta a ser restaurada seja a porta das ovelhas, a porta por onde passavam os ofertantes com os animais que seriam sacrificados no santuário em oferta pelo pecado e pela culpa. Se Jerusalém queria ser uma cidade forte e protegida, a primeira coisa que deveria ser restaurada, ouça isso que o pastor vai falar. Se Jerusalém queria ser uma cidade forte e protegida,
a primeira coisa que tinha que ser restaurada era o culto ao Senhor. Era o culto ao Senhor. Porque a proteção maior de Jerusalém, não, embora os muros fossem importantes, embora os portões fossem importantes, a coisa mais importante que guardava Jerusalém era o Senhor. Era a confiança no Senhor. Era a esperança renovada no Senhor. Então, por isso que começar a restauração pela porta das ovelhas significa isso. Significa que o caminho do culto a Deus seria o primeiro a ser reativado. Mais importante do que cuidar do lixo que sai da cidade e entra, mais importante do que ver a fonte de água, mais importante do que a porta do guarda, a coisa mais importante era que o culto a Deus fosse restaurado naquele lugar. Por isso que a porta das ovelhas é a primeira. Da mesma forma, meus irmãos, ainda hoje deve ser assim. Toda restauração que devemos fazer, seja ela de um lar, seja ela de um casamento, seja ela de uma comunidade, seja ela de uma nação, a primeira coisa que deve ser priorizada é o culto ao Senhor. Você quer ter um lar restaurado? Priorize o culto na tua casa. Você quer ver uma nação abençoada? Priorize o Senhor nesta nação. O que diz o salmista? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É uma certeza da palavra de Deus. Então o caminho da adoração do Senhor tem que ser o primeiro. Conta-se, alguns historiadores, conta-se que a nação dos Estados Unidos da América, ela foi e é uma nação beneficiada como nação, por causa justamente disso, de dois grandes avivamentos que aconteceram, um deles bem pouco antes da fundação da nação americana, e um outro pouco depois da sua fundação. Segundo alguns historiadores, diz que essa nação, a nação americana, foi uma nação, de certa maneira, abençoada, porque no seu nascimento, na sua fundação, tiveram homens ali que se voltaram para o Senhor. Igualmente, um lar que prioriza o culto a Deus, dificilmente esse casamento será destruído. Priorize o culto a Deus na sua casa. Priorize a semana, separar um tempo com a sua esposa e orar com ela. E você vai ver que o seu lar, seu casamento será um casamento fortalecido. Então, como crentes no Senhor, meus irmãos, nós devemos entender que tudo começa pelo espiritual. Tudo que a gente vai fazer. Nada é neutro neste mundo. Ou Deus é chamado para nos abençoar e guardar, ou entenda, as portas estarão abertas, os muros estarão caídos, e o inimigo poderá entrar a hora que quiser. É isso que acontece no mundo espiritual. Ou você chama Deus para guardar, como diz o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Isso serve para a cidade, isso serve para a nossa casa, isso serve para a igreja. Deus tem que guardar, Deus tem que abençoar. E o texto diz que houve, o texto aqui diz que houve uma consagração desta porta. Interessante que você não vai ver essa palavra em nenhuma outra porta que foi restaurada. A porta da guarda não foi consagrada, a porta do monturo não foi consagrada, a porta da fonte não foi consagrada, mas a porta das ovelhas foi consagrada. Porque era a porta por onde o culto a Deus estava sendo restaurado. Então o texto diz que houve uma consagração. E tudo aquilo que começa com verdadeira consagração, irmãos, o resultado é garantido. Aos jovens que estão aqui, que estão namorando, ou que não estão namorando, mas que pretendem namorar, comece o seu namoro com consagração, e você terá um casamento abençoado. Eu já contei aqui a minha história, quando eu comecei a namorar a Denise. Eu posso contar isso, que ela não está aqui hoje,
Então ela não vai ficar vermelha se eu contar isso, né? Mas quando eu comecei a namorar a Denise, a gente começou a namorar e eu, obviamente que se quer começar a namorar, já quer começar a beijar, né? E quando eu fui pedir ela em namoro, ela, vamos ficar 2 meses em oração. Meu Deus. Mas ficamos, 2 meses em oração. Eu ia para lá, segurava na mão dela, orava, conversava, 2 meses, né? E depois de 2 meses, aí sim, pôde dar o primeiro beijo, né? Aí quando eu fui eu fiquei muito envergonhado de dar o primeiro beijo. Aí eu fui dar o beijo nela, mas dei no rosto e fui embora correndo, né? Mas no segundo dia, eu ia fazer a mesma coisa, ia dar o beijo no rosto e ia embora, mas aí ela virou o rosto assim, aí eu beijei a boca dela, né? E daí para frente começou então. Mas 2 meses, a gente só ficou em oração. Então você que quer começar a namorar, consagre o seu namoro ao Senhor. Traga o Senhor para dentro do namoro. Da mesma forma, comece seu casamento com consagração. Você que depois de namorou, agora casei, não vou mais. Não, a consagração tem que continuar também no casamento. Separar pelo menos um dia na semana para fazer uma oração com a esposa, um culto no lar, um tempo de vocês buscando o Senhor. E aí sim a família será abençoada. A mesma coisa na nossa vida diária. Às vezes a pessoa quer ter um dia abençoado. Como é que eu vou ter um dia abençoado se eu acordo já desesperado para ir embora, para trabalhar, atrasado, passo aquele dia todo sem orar, chego tarde em casa, cansado, um monte de coisa para fazer. Como é que você vai ter o dia abençoado se você não está consagrando o seu dia ao Senhor? Então tudo que começa com consagração será abençoado por Deus. Namoro, família, trabalho. Então nós vemos aqui, logo no início deste texto, que aquela obra começou com consagração. Consagraram as portas das ovelhas, o culto a Deus, era a primeira coisa que precisava ser restaurada. Depois o texto vai repetindo os mesmos acontecimentos em outras partes diferentes da cidade, né? Então, é por isso que às vezes a pessoa lê esse texto aqui e fala, mas que texto, parece que é um texto chato. Fala, colocaram as suas trancas e portas, fecharam as portas, né? Aí nomes difíceis de se falar, né? Rassanaá, Urias, que nome... E parece que esse texto não tem muito o que dizer. As palavras que mais aparecem nesse texto são vigas, portas, ferrolhos e trancas. Parece que é um coro nesse texto, né? Um refrão. E colocaram as suas vigas, portas e trancas e estabeleceram a porta. Colocaram as suas vigas, portas e trancas. Mas quando a gente fala de vigas, portas, ferrolhos e trancas, o que essas palavras trazem na nossa lembrança? Se você vai comprar uma tranca, é porque você está procurando o quê? Perfeitamente, está procurando segurança. Então quem fala de ferrolhos, trancas para sua casa, está falando, eu quero segurança. E é isso que esse texto está dizendo. Que aqueles homens estavam trazendo segurança de volta à cidade. Jerusalém chegou naquele estado de vulnerabilidade, porque a primeira geração que voltou do exílio se preocupou em reconstruir a sua própria casa, deixando de lado o templo e os muros do Senhor. Eu também já contei isso aqui na primeira mensagem desse texto, né? desse estudo de Neemias. Que Neemias, ele é uma segunda geração pós-exílio. A primeira geração, quando Ciro deu o decreto dizendo que o povo de Judá poderia voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. E é interessante que esse decreto, ele tem uma prova material. Se um dia você for lá em Londres, no Museu Britânico, você procura lá o cilindro de Ciro. É uma peça em tijolo, em argamassa, né? E que esse cilindro tem exatamente esse texto onde Ciro dá autorização
para o povo de Judá voltar para reconstruir Jerusalém. Então tem uma prova material disso que o texto bíblico tem, né? Então é uma prova arqueológica, o chamado cilindro de Ciro. Depois você pode procurar isso. Então quando Ciro deu o decreto dizendo que os povos poderiam voltar para reconstruir a cidade, a primeira geração que veio foi a geração de Zorobabel, junto com Ageu, junto com Zacarias. E daí é que vem lá no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 9 e 10, a acusação que Ageu faz. Qual foi a acusação que Ageu fez? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. E vem a resposta: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Isso está lá no livro de Ageu, que foi o profeta que profetizou na primeira geração do pós-exílio. E Ageu está fazendo uma acusação, dizendo: olha, vocês voltaram, e ao invés de cuidarem do templo e cuidarem da cidade, cada um de vocês correram para a sua própria casa e cuidaram da sua própria casa. Então quando Neemias vem, Neemias já é a segunda geração pós-exílio. Neemias tem que lidar com isso. Era um povo que ainda não tinha reconstruído a cidade. Então Neemias, contando com a boa mão do Senhor, como nós falamos na semana passada, Neemias conseguiu um grande feito. Ele conseguiu um grande feito. Ele conseguiu reunir, segundo estudiosos, mais de 40 grupos diferentes na reconstrução dos muros e dos portões. Em alguns pontos, os muros foram reparados, né, em alguns pontos da cidade. Imagine que esse espaço que nós estamos aqui fosse a cidade de Jerusalém. Os irmãos podem imaginar isso comigo? Podem? Então imagine que em algumas partes dos muros, os muros foram reparados, ou seja, foram consertados, foram trabalhados ali e refeitos, né? Mas em outras partes, os muros tiveram que ser novamente construídos, do zero praticamente. E segundo estudiosos, sabe qual era a espessura desses muros que foram reconstruídos? Sabe qual era a espessura, meus irmãos? 2,5 metros de largura. 2,5 metros. É mais do que esse banco aqui, né? Um pouquinho mais do que esse lado aqui. Imagine um muro com essa largura aqui. Então, parte da cidade, os muros precisaram ser reconstruídos do zero. E não é esses murinhos que a gente faz de tijolinho em pé, né? É muros de 2,5 metros. O trabalho contou com a participação de diversas classes, como a gente vê aqui o texto. O texto é maravilhoso por isso, que ele mostra as classes que se envolveram. E nessas classes de trabalhadores, quem está aí? Quem pode me citar quem está aí na classe de trabalhadores? Quem está aí? Já vimos primeiro, logo no versículo 1, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes. Quem mais é que aparece aí no texto? Pode me ajudar? Não, mas classe de trabalho, profissão. Vê aí, o que tem de profissão no texto aí? Tem perfumistas? Tem perfumistas, irmãos? Tem. Tem comerciantes? Tem. Tem ourives? Tem. E tem mais, no verso 12 diz: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, e até mesmo quem, meus irmãos? E as suas filhas. Nem as mulheres ficaram de fora. E a finalidade é registrar. Qual é a finalidade? Por que então tem tantos nomes aqui nesse texto, pastor? Por que aparecem tantas profissões? É porque a finalidade é registrar isso, meus irmãos, que uma grande obra é feita por muita gente. Uma grande obra é feita por muita gente. Talvez seja o nome de Neemias e Esdras
os que mais aparecem, né? A gente sempre está falando de Neemias, Esdras. Mas entenda que cada nome que aparece aqui no texto é importante. Seja lá no tempo de Neemias, ou aqui no nosso tempo, uma coisa que deve ficar clara é que a boa mão do Senhor, é essa boa mão do Senhor, é ela que capacita, é ela que dirige, é ela que provê os recursos para que a obra de Deus seja completada. E para isso Deus vai chamar quem Ele quiser, pessoas de diversas matizes, de profissão, de capacidades, é Ele que vai dar esta graça. O que devemos pedir a Deus, e isso é importante, é que Deus nos livre. Ouça isso que o pastor vai falar. O que devemos pedir a Deus é que Deus nos livre do espírito que envolveu alguns das regiões, aqui segundo o texto, das regiões dos tecoítas. O que eles fizeram, pastor? Vamos lá no texto, no verso 5. O que diz aí o verso 5? Ao lado destes, repararam os tecoítas. E olha o que diz o texto. Os seus nobres, porém, o que, meus irmãos? Não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Em outras versões, este verso diz o seguinte, que eles não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. É isso que está aí, a irmã Lília está balançando a cabeça, porque é o que está lá na Bíblia dela. Né? Em outras versões, o texto às vezes é até mais claro, né? Que eles não meteram o seu pescoço ao serviço do seu Senhor. Então o que nós vemos aqui é que alguns nobres disseram, nós não queremos participar disto. O que fica claro, meus irmãos, é que o que eles não queriam era compromisso e nem queriam se submeter àquilo que estava acontecendo. Infelizmente, nós vemos isso também nas igrejas. Pessoas que querem servir a Deus, mas que querem servir a Deus sem compromisso e sem submissão. Pessoas que são nobres demais para servir. Nobres demais para obedecer. Nobres demais para se submeterem. E é isso que nós estamos vendo aqui no texto. Aquelas pessoas eram da classe nobre e disseram, nós não vamos nos submeter. Nós não vamos participar disso. O próprio Jesus declarou que Ele veio para servir e nos mostrou o caminho de sermos servos uns dos outros. Na igreja todo mundo é chamado para servir. O pastor é chamado a ser servo de todos. Os diáconos, a palavra diácono, em certo sentido, traz exatamente isso, é aquele que serve. Cada membro da igreja também tem que ser colocado aqui para servir uns aos outros. Então nós vemos que houve um sentimento, houve um espírito que não era o espírito agradável ali. O espírito desses nobres que faziam parte da região dos tecoítas. Eles não queriam se submeter. Mas em contrapartida, irmãos, devemos buscar ser ou ter o espírito que estava em Baruque. Se tem o espírito daqueles que não queriam se submeter, há o espírito de Baruque. O que fez Baruque, pastor? Está lá no verso 20, vamos lá, verso 20. Depois dele, reparou, e reparou de que maneira, meus irmãos? Com grande ardor, com grande empenho, com grande vontade, reparou Baruque, filho de Zabai. Reparou, a outra porção, desde o ângulo do muro até a porta. Então nós vemos que o espírito que tem que prevalecer, meus irmãos, é o espírito de Baruque. É daqueles que querem servir a Deus, mas que querem servir com ardor, servir com alegria. Baruque não fez o muro todo, mas o que lhe coube fazer, ele fez bem feito e com dedicação. Assim é na casa de Deus, irmãos.
Muitos são chamados a fazer tantas coisas. Ontem, eu vim aqui, hoje, os irmãos estão aqui hoje, mas ontem tinha gente aqui na igreja. Tinha um grupo trabalhando no Cici, né? Tinha um grupo de músicos que vieram aqui para ensaiar os louvores que cantaram hoje de manhã. Os músicos estavam aqui ensaiando, né? Aplicando isso, foi dado uma parte do muro para os músicos reconstruírem. E essa parte do muro que eles têm que fazer com grande ardor e bem feito. Pessoas que são chamadas a trabalhar na EBD, são chamadas a trabalhar com grande ardor e fazer essa parte do muro bem feito. Pessoas que são chamadas a cuidar de tantos trabalhos da igreja, louvor, famílias, casais, terceira idade, para que no final de tudo, a glória seja para quem, meus irmãos? Seja para o nosso Deus. Tudo deve ser feito com ardor, com zelo, com alegria, com empenho. Então, a grande lição que podemos extrair deste capítulo 3 é que a obra de Deus é um trabalho que envolve o trabalho que a gente chama de formiguinha. Quem já ouviu isso? É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de... E por que tem essa expressão, formiguinha? É porque às vezes você que já teve algum formigueiro perto de casa, às vezes você vai numa região de sítio, e você vê lá, às vezes uma formiga, às vezes carregando até alguma coisa que é... Como você fala assim, como é que essa formiga consegue carregar uma coisa que é mais pesada do que ela? Tantas vezes. Às vezes você vê lá, eu não tenho dúvida que se as formigas quiserem carregar essa caixa de som, elas carregam. Vai vir umas 3.000 formigas aqui, uma vai pegar, e a gente vê, às vezes, formiga carregando uma coisa grande, né? Carregando aquilo. Então, um trabalho de formiguinha. Então, a grande lição que temos é essa, né? Que a obra de Deus envolve um trabalho de formiguinha, muitos fazendo a sua parte. Você que é membro, tendo sempre a alegria de estar na casa do Senhor prestando culto a Deus. Então, você que é membro da igreja, você pode dizer assim, mas qual é a minha parte? Uma das partes importantes é você estar aqui cultuando a Deus junto conosco, né? Então, sempre presente. Quando eu li pela primeira vez esse capítulo para estudar e preparar essa mensagem aos irmãos, eu pensei, o que um texto desse, com tantos nomes estranhos, né, tantos nomes estranhos, né, tem nomes aqui tão diferentes, né? Bet-Zu, Bet-Aquerem, Baná, tantos nomes estranhos. O que um texto como esse, com tantos nomes estranhos, pode nos ensinar nos dias de hoje? Neemias quis registrar esses nomes daqueles irmãos que foram importantes no processo, aquele processo de reconstrução da cidade, dos muros, da segurança, do funcionamento do culto a Deus. Neemias quis registrar os nomes daqueles que foram importantes no processo de reconstrução. Nomes que para nós hoje não fala tanto. Quem foi Baruque? A não ser por essa expressão de serviu a Deus com ardor. Nomes que para nós não fala tanto, mas que certamente para aqueles que teve o seu nome lembrado naquela ocasião, foi algo muito importante. Talvez você possa entender isso, né, se a gente usar um paralelo. Quem aqui fez vestibular em algum tempo da sua vida? Quem fez vestibular? Quem fez um concurso público aí em algum tempo da sua vida? Né? Quando você faz um vestibular, um concurso público, em algum momento sai uma lista dos aprovados. Né? Não é isso que sai a lista dos aprovados? E quando sai essa lista, você vai na lista para procurar o quê, meus irmãos? Para procurar o teu nome. E quão feliz você fica quando encontra lá naquela lista com 500 nomes, com 2.000 nomes, quando você fica feliz quando você encontra o teu nome lá.
pode ser na primeira posição, na 50ª, na 100ª, você fica feliz porque o teu nome está lá. Saiba que Deus tem um nome, meus irmãos, de todos aqueles que se empenham na sua obra. Todos aqueles que se empenham na obra de Deus com ardor, e o servem e o adoram, apesar das suas lutas e dificuldades, que possam surgir, entenda isso, Deus tem o seu nome nessa lista, na lista de servos, na lista daqueles que se empenham, na lista daqueles que estão envolvidos com a sua obra, com a sua casa. Deus quer o nosso esforço, Deus quer o nosso empenho, e quando nós falamos isso, alguém pode pensar erradamente, que estamos valorizando o empenho ou as obras em detrimento da graça. Nada disso. Nada disso. Na verdade, eu quero trazer aqui uma compreensão aos irmãos muito importante, que um dia eu aprendi e que é muito clara quando a gente aprende isso. Depois que eu aprendi isso, se abriu uma porta para mim, né? Que a ideia de esforço não fere a graça de Deus. Porque quando você lê na Bíblia, o tempo todo Deus está pedindo para você se empenhar, não é isso? Desenvolvei a vossa salvação, né? Orai sem cessar. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, mas pastor, como é que a gente concilia então essa ideia de esforço com a ideia de graça? E certa vez, lendo um livro de um autor chamado Dallas Willard, ele escreveu algo que me abriu uma chave para isso. E ele escreveu o seguinte: Deus não é contra a ideia de esforço, Deus é contra a ideia de recompensa. Deus não é contra a ideia de esforço. Ele pede isso o tempo todo, que os seus filhos se esforcem. O que Deus não quer é que os seus filhos, baseando no esforço, achem que é o esforço que conseguiu o mérito. É o esforço que conseguiu a salvação. Então Deus não é contra a ideia de esforço, mas de recompensa. Então nosso esforço para servir a Deus deve ser baseado em quê? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me empenhar. Mas o meu esforço na obra de Deus é baseado em quê? É baseado, eu vou me esforçar porque eu vou receber de Deus uma recompensa? Não. O meu esforço na obra de Deus tem que ser baseado na minha gratidão daquilo que Cristo fez por mim. Cristo fez algo tão extraordinário por nós, nos garantiu a salvação, que todo o esforço que a gente fizer na sua obra ainda é pouco, ainda é mínimo, ainda é insuficiente. Os irmãos estão entendendo isso que o pastor está falando? Então a ideia é que devemos nos esforçar baseado na gratidão. Então você é grato a Deus pela salvação que Ele te deu gratuitamente? Quem é grato a Deus por isso? Então, sirva-o de todo o teu coração. Então, sirva-o com todo o seu empenho. Porque se somos gratos, o que tem que nos mover é essa gratidão. Então, voltando ao texto, nós podemos ver também nesse texto, e alguém pode perguntar, mas como é que a obra da redenção e o Evangelho de Cristo aparece nesse texto, pastor? Aparece, meus irmãos, na relação tipológica que o texto nos sugere. Quando eu disse lá no início que a ideia da porta tinha algo transcendental, algo que ultrapassava o tempo de Neemias, é exatamente isso, porque logo no início do texto, a obra é iniciada por um nome, chamado Eliasibe. Mas mais importante do que o nome, é o cargo que esse homem ocupava. Quem era ele? Qual era o cargo que ele ocupava? Ele era o sumo sacerdote. E na Bíblia, especialmente no livro de Hebreus, a Bíblia diz que todos os sacerdotes que vieram antes de Cristo eram sombra do próprio Cristo, que é o sacerdote perfeito. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, somente Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque,
ele pôde iniciar e sustentar a obra perfeita de redenção. O que Neemias fez, o que Eliasibe fez, era sombra daquilo que ia ser feito lá na frente. Eu disse lá na primeira mensagem, que nós estamos esperando uma nova Jerusalém, não é isso? E essa nova Jerusalém, ela foi erguida por quem? Por Neemias? Ela foi erguida por Cristo. Foi Cristo, o sumo sacerdote, que iniciou esta obra de redenção. Então o que o texto nos mostra aqui é que Eliasibe, tomando essa iniciativa, estava apontando para o sumo sacerdote que viria, que é Cristo Jesus. Mas somente Cristo também pôde dizer algo maravilhoso. Irmãos, eu fico encantado com a palavra. Quem se encanta com a palavra aí? Lá no texto aparece que a primeira porta que foi reconstruída foi qual? Porta das ovelhas. Será que Jesus falou alguma coisa sobre porta das ovelhas? A irmã está quase lá. Ele não disse apenas eu sou o bom pastor, ele disse algo ainda mais direto. Abra comigo, João capítulo 10. João capítulo 10. A irmã Rosângela bateu na trave. Mas para fazer o gol, irmã Rosângela, é capítulo 10, verso 7 de João. Jesus pôde dizer de uma forma categórica. Diz aqui no capítulo 10, verso 7 de João. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo. Ele disse o que, meus irmãos? Eu sou a porta das ovelhas. Eliasibe reconstruiu uma porta. Jesus disse: não, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas restaurada no tempo de Neemias. Eu pergunto, ela está lá hoje? Alguém já foi aqui em Jerusalém? Eu nunca fui em Jerusalém, não. Mas alguém que foi em Jerusalém, procure lá. Será que a porta das ovelhas está lá hoje? A porta de Neemias? Eu acho que não está mais não, já deve ter sido destruído. Mas a porta das ovelhas que Cristo abriu, a porta das ovelhas que Cristo abriu é espiritual, meus irmãos. Ninguém pode destruí-la. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, Ele abre uma porta, e essa porta permanece aberta, e quem entra por ela encontra a salvação da sua alma. É isso que Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. E obviamente que quando Ele fala isso aqui, é por isso que quando a gente lê o texto bíblico, quantas vezes você já leu João 10, 7 e achou que isso é apenas uma declaração bonita que Jesus fez? Não, quando Jesus declarou isso, irmãos, na cabeça daqueles que ouviram isso pela primeira vez, veio todo esse contexto que o pastor está pregando aqui nesta manhã. A porta das ovelhas era a porta por onde se entrava o sacrifício a Deus. Era por onde se pedia o perdão dos pecados. Era por onde o povo se apresentava a Deus. E agora Jesus está dizendo que para se apresentar a Deus, há uma porta necessária. Há de se passar por um caminho necessário. E esse caminho é Ele que está abrindo. A porta das ovelhas antigas, a ovelha que passava, ela tinha que morrer pelo pagamento do pecado. Tinha que morrer pela culpa do pecado. Então todas as ovelhas que passavam por aquela porta, lá na frente elas morriam. Mas agora a porta das ovelhas que Cristo abriu, meus irmãos, a ovelha que passa, não morre mais. Ela vive, porque Ele já morreu por nós. Ele já pagou a culpa dos nossos pecados. Já não há mais condenação para aqueles que passam por esta porta, a porta das ovelhas que é Cristo Jesus. Porque o pecado já foi pago, e aí sim, irmã Rosângela, agora, foi pago porque ele faz essa declaração no verso 11. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor que faz o quê, meus irmãos? Ele não só conduz as ovelhas, mas o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Amém, igreja?
Então nós vemos aqui essa porta das ovelhas é Cristo Jesus. Está apontando para Cristo. Mas esta obra da salvação, meu irmão, não terminou. Como diz o próprio texto de João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Jesus está reunindo ainda todas as ovelhas pelas quais Ele deu a sua vida. Os chamados eleitos de Deus. Como eu disse na primeira mensagem da série, Deus está fazendo a sua grande obra. O título dessa série é essa, chamados a grande obra. E eu expliquei na primeira mensagem que a grande obra de Deus não é prédios, não é bancos. A grande obra de Deus é a construção de um povo chamado seu, povo exclusivamente seu, para a glória do seu nome. Deus está fazendo a sua grande obra usando servos para isso. Lá no passado, Ele usou Neemias e a sua geração. Deus está usando hoje, no presente, está usando cada um de nós que estamos aqui. Está usando essa igreja, está usando a igreja do Lote 15, está usando a igreja ali da Itatiaia, está usando a igreja do Parque Lafayette. Deus está usando o seu povo nesta geração, para quê? Para reunir aqueles que ainda precisam ouvir o Evangelho, aqueles que ainda precisam passar pelas portas das ovelhas, aqueles que precisam conhecer o bom pastor. Então você compreender que quando você compreende que está numa igreja, você pode compreender isso de duas maneiras. Então, por que você está aqui nesta igreja? Por que Deus te chamou a ser um membro desta igreja, um membro deste povo, um membro deste rebanho? E você pode responder isso de duas maneiras. Uma delas, errada, obviamente, é pensar que você está na igreja para ser servido apenas. Os seus desejos serem satisfeitos. Então, alguém que entre na igreja com esse pensamento está pensando errado. Eu entrei na igreja para ser servido. A igreja é um lugar de prestação de serviço e eu preciso ser um cliente. É um pensamento errado. A maneira correta de entendermos por que estamos aqui, meus irmãos, é entendermos que nós estamos aqui para cooperar com a grande obra que Deus está fazendo no nosso tempo. E que grande obra é essa, meus irmãos? Transformar pecadores em filhos. A grande obra de formar um povo exclusivamente seu, que em breve vai habitar a eternidade. Que não vai estar circunscrito na Marechal Hermes 613, que não vai estar circunscrito a José Ferreira, número 16, mas que vai estar lá na eternidade, glorificando o nome do Senhor. Então cooperar, e aí vem as aplicações, cooperar com esta grande obra, o que significa então, pastor? O que significa cooperar com esta grande obra de Deus? Primeira delas, é ser um cristão fiel e verdadeiro, que honra o Senhor em tudo o que faz. Você quer cooperar com a grande obra de Deus? Quem quer cooperar com a grande obra de Deus? Então seja um cristão fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro em tudo aquilo que faz para o Senhor. Segundo, seja um operário do reino de Deus, se envolvendo nos trabalhos da casa do Senhor. Deus te deu habilidade para alguma coisa, se envolva na obra do Senhor. O texto que nós lemos aqui, vemos sacerdotes trabalhando, ourives trabalhando, comerciantes trabalhando, mulheres trabalhando, ninguém ficou de fora, meus irmãos. Então, se você quer ser um servo fiel a Deus, seja um cooperador, um operário, se envolvendo na obra do Senhor. E por último, valorizando e compreendendo que no reino de Deus, todos são importantes. Neemias fez o trabalho, Esdras fez o trabalho, sumo sacerdote fez o trabalho, mas tem nomes aqui que a gente nem conheceu, que não se tornou tão
tão conhecido, mas que foram pessoas importantes naquela obra. Todos são importantes. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Quem recebe essa palavra nesta manhã? Oh, glória a Deus. Eu creio que você vai ler agora o capítulo 3 de Neemias diferente, né? Quanta coisa que a gente aprende. Meu Deus. É porque Deus estava ali cuidando de tudo isso. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Você que quer ser um cooperador, um servo de Deus. Comece a agradecer a Deus. Amado Deus e amado Pai. Que privilégio, Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Que privilégio aprendermos isso, que vemos tão claro, tão evidente na Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que abre esse entendimento aos Teus filhos e filhas nesta manhã, Pai. E a minha oração, Senhor, é que cada filho, filha do Senhor, ao ouvir esta palavra, compreendendo esta palavra, queira ser como um daqueles que no tempo de Neemias se envolveu na obra, pegou no martelo, pegou no prego, pegou na madeira, ó Deus, pegou nas pedras e se envolveu na construção daquele lugar. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor desperte na Tua igreja aqui nesta manhã, homens e mulheres, Senhor, que queiram trabalhar para a Tua glória, que queiram servir ao Senhor, que queiram ser instrumentos, Senhor, de bênçãos nesta casa, nas famílias desta igreja, Pai. Oh Deus, que haja entre nós o espírito de Baruque, Pai, que trabalhou com ardor, com empenho, com alegria, para que aqueles muros fossem reconstruídos, meu Deus. Mas, ó Deus, retira de nós, ó Deus, qualquer espírito que não provém de Ti, Senhor. Os espíritos dos tecoitas, Senhor, que não quiseram se submeter, que não quiseram se envolver, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que seja repreendido qualquer espírito desse, mas que permaneça no nosso meio, Pai, aquelas que, ó Deus, ouvindo a Tua palavra nesta manhã, entendem que são chamados, que são envolvidos, ó Deus, para trabalharem e servirem cada vez mais o Senhor. Por isso, Senhor, eu te louvo por cada trabalhador da Tua casa, por cada membro desta igreja, por cada irmão que estando aqui tantos anos, Senhor, já tem compreendido isso muito bem, já tem se envolvido na Sua obra, tem sido um instrumento de bênção neste lugar. Meu Pai, conserva isso no coração dos Teus filhos e filhas, cada vez mais. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém.